Olá, hoje nós temos um convite para você, um curso sobre alergia alimentar. É algo muito complexo e ao mesmo tempo muito importante da gente conhecer, porque às vezes a gente não sabe quando tem alguém na família ou até se você tem algum tipo de alergia. A nossa convidada já esteve aqui uma vez conosco, é a nutricionista Ira Soraya, que está lançando esse curso. Ira, obrigada novamente por você ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Eu que agradeço de poder estar aqui falando de uma coisa que é extremamente importante, né? Considerando que a alergia alimentar hoje já é considerado um problema de saúde pública, né? Embora a gente não tenha assim tão definido qual é exatamente esse percentual, né, no Brasil, mas acredita-se que gira aí em torno de 5% das crianças, né, com alergia alimentar, o que vem crescendo a cada dia, e esse é o problema, né, Lidiane? Então, assim, a gente consegue hoje muito acesso à informação, isso é verdade, a internet está aí para isso. Por outro lado, essas informações nem sempre são tão precisas, né? E aí eu, como professor, há muitos anos, né? Eu fui professor por 28 anos aí nas universidades e eu resolvi contar um pouco da minha história, né? Da relação que eu tenho com a alergia, porque afinal eu tenho uma filha que já está com 26 anos e sofreu muito com alergia alimentar até que a gente chegasse nesse diagnóstico, né? Então, associando o que você viveu na pele com o que você sabe, porque desde que ela nasceu eu me dediquei muito a estudar alergia alimentar. E aí, quando eu resolvi sair da universidade, eu falei, não, eu vou continuar essa história de ensinar alergia alimentar. E nas redes sociais eu estou sempre presente falando sobre isso. E daí surgiu a ideia de fazer um curso para os cuidadores especificamente, entendeu? Não é um curso voltado para profissionais. Até acredito que os profissionais que não têm nenhuma informação sobre, vai ser bem interessante, porque seria um curso bem básico, mas ele é específico para cuidadores. Aí entram pais, avós, madrinhas, tios, enfim, né? Todo mundo que cuida, babás, que cuidam da criança. Principalmente em criança, mas o curso também vai atender pessoas que são alérgicas ou que se veem às voltas, né? Passando mal com algum sintoma, que a gente pode até falar aqui dos sintomas, né? E que pode encontrar solução aí nesse curso. Assim, antes da gente até falar um pouco da estrutura do curso, acho que seria importante você citar um pouco desses sintomas, porque a gente até já teve uma mãe aqui falando que ela começou a questionar muito os médicos, porque estavam dando remédios, por exemplo, os filhos dela, os dois tinham uma alergia que ela não sabia, que era alergia alimentar, e era tratado como bronquite, asma, sinusite, os ites da vida, né, com remédios específicos para esses problemas, esses sintomas, e que depois que percebeu que era alergia e tirou, acabou. Então, assim, isso né, é normal esse tipo de sintoma aqui, porque a gente já imagina alergia, você comer algo e você, sei lá, fica todo empolado, né? Como é que é isso, Ira? A alergia alimentar é uma coisa bem mais complicada, como você falou no começo, ela é complexa. E por ser assim, poucas pessoas se interessam em estudá-la, né? Então, muitos profissionais, mesmo da área da saúde, tem limitação aí nessas informações ou nesse conhecimento, né? Existem vários tipos de alergia alimentar. Essa que você está falando de comeu e ficou empolada é uma alergia imediata, que a gente chama, mediada por uma imunoglobulina, que pode inclusive ser tão grave e levar à morte, né? Que é o caso das anafilaxias, que a gente precisa correr para o hospital, precisa usar adrenalina. Mas existem as alergias que são mais difíceis de diagnóstico, são aquelas que não são mediadas por IgE, que os sintomas não acontecem imediatamente, entende? Então, tem as alergias do tipo mistas e as tardias, né? Então, você vai ter reação, às vezes, 5 dias depois que você ingeriu o alérgeno, que seria o alimento. E aí começa a complicação, né? Porque a gente só associa com aquilo que comeu no dia anterior. Ah, mas ela não comeu nada de diferente. Ou então, e quando o sintoma é tardio, então
o que a gente precisa que a mãe faça? Um recordatório, um diário alimentar, sabe? E até para o profissional pediatra orientar isso, ele precisa estar muito atento, sabe? Porque os sintomas da alergia, eles precisam se repetir. Então, se você percebe que seu filho está sempre com a barriga distendida, está sempre reclamando dor, está sempre com aquela coriza, né? Quando o bebê normalmente tem vômitos, até passa despercebido, como se fosse realmente uma infecção viral, alguma coisa assim. Mas quando os sintomas podem chegar até mais grave, como sangue nas fezes, por exemplo, aí o profissional começa a pensar, nossa, pode ser uma alergia alimentar. Às vezes nem todo sangramento intestinal é alergia alimentar, mas a grande maioria nos bebês, sim. Mas isso já seria uma alergia muito evidente. As outras, como esse exemplo que você falou aí das bronquites e das asmas e das sinusites de repetição, amidalites de repetição, vão passando como infecção. A criança vai sendo submetida a um monte de antibióticos que só piora o que já está ruim, né? Então, se a gente não tiver esse olhar, eu falo que é muito engraçado isso, porque quando o paciente chega no consultório, começa a fazer história, porque é importante a gente falar que não existe nenhum exame para você fazer diagnóstico de alergia alimentar. Ah, com este exame você vai ter um diagnóstico. Isso é mentira. Qualquer profissional que fala isso está equivocado nas informações. A gente usa alguns exames, sim, e aí a medicina usa para fazer complementação. Mas o básico, o que vai te dar respaldo para um diagnóstico certeiro é a história clínica. E é por isso que a mãe, o pai, o cuidador precisa muito ser ouvido, né? O que acontece é que a maioria dos profissionais não tem esse acolhimento. Acha que a mãe é chata, se a mãe fica implicando com isso, mas olha, de novo, ele tá assim, né? Será que é isso mesmo? E às vezes a mãe tá certa, ela que convive com a criança, ela que sabe. Tem uma intuição aí, né? Às vezes exatamente. Alto, né? E aí eu me coloco nessa situação, né? A mesma história, minha filha tinha uma queixa de dor abdominal, que fazia ultrassom e que ia no médico e toma vermífugo, pode ser isso, nunca passava, além de uma constipação, desde praticamente o nascimento. Ela tinha uma dificuldade para evacuar. E por ser nutricionista, a alimentação da minha casa sempre foi muito boa, porque eu não sou nutricionista que só prescreve, eu faço, né? Na minha casa acontece assim. O consumo de massas, farináceos, era uma coisa muito difícil de acontecer. Então, eu percebia que era uma coisa pontual. Vai ter uma festinha e aí começava a passar mal e passava mal dias, né? E aí eu comecei a fazer essa associação. Cansada de passar por vários médicos, que é o que acontece, você vai num pediatra, vai em outro, vai em gastro, e pouca gente, imagina isso há 25 anos atrás, era muito pior, né? Além de você não ter informação, que agora a gente até consegue ter, ainda não tinha também muito tato. Você investigava mesmo, exato, né? Aí eu falei, não, comecei a relacionar, falei, essa menina acho que tem alergia alimentar, eu estou numa desconfiança disso. E aí, por conta de ficar falando isso com o médico, né, com o gastropediatra, fizemos exames, que daí a endoscopia, por exemplo, até vir o diagnóstico realmente, chegarmos a essa conclusão, eu fazer essa exclusão, porque isso é importante, né? Quando você suspeita de uma alergia alimentar, a primeira coisa que a mãe vem, vou excluir os alimentos alergênicos, e isso não está correto. Por quê? Porque você pode fazer exclusões desnecessárias. Às vezes a criança é alérgica só a leite de vaca e você já excluiu leite, trigo, ovo, soja. Nem descobre o que é, na verdade. Não descobre o que é, né? Então, uma coisa muito ruim que é isso. É importante ter o nutricionista junto nessa jornada? É importante, sim. Até que o nutricionista tenha uma fala junto com o pediatra para poder falar dessa ideia, porque a maioria nem pensa em alergia alimentar. E quando vem a suspeita, normalmente falam assim, olha, você precisa suspender leite e derivados. Essa é a informação que o pediatra passa para a mãe. E a mãe, quando sai do consultório, e isso aconteceu comigo, né? Leite e derivados, tá bom, queijo, iogurte, vou retirar. E às vezes isso não é suficiente para o filho ter estabilização, porque depende do tipo de alergia, do grau de sensibilidade de cada um, né? Da condição intestinal de cada um. Hoje a gente sabe que a microbiota intestinal
tem um papel fundamental aí, né? Se eu tenho um quadro de desbiose intestinal contínuo, as reações nunca passam, porque aquilo é uma porta aberta para ter reação. Então, eu preciso entender de traços de alimentos, sabe? Como retirar traços desses alimentos da minha casa, que produtos eu vou usar. Será que o sabonete que eu estou usando não é um problema? É, justamente, eu me lembrei aqui que tenho uma amiga minha que a filhinha dela tinha uma alergia muito grave à lactose e eles tiveram que tirar tudo que era de plástico, inclusive, porque continha, né, as vasilhas plásticas que a gente tem em casa, assim, no dia a dia, tudo tinha lactose. Então tem tantos outros produtos que a gente não sabe, né? É, Lidiane. Primeiro, assim, você falou uma coisa aí que eu vou aproveitar o gancho para dizer. Sobre intolerância à lactose e alergia à proteína do leite. Que são coisas diferentes, né? Intolerância à lactose. Lactose é um carboidrato. Isso a gente vai falar muito no curso sobre isso, porque eu quero que todo mundo que saia de lá saia empoderado depois do curso de saber o que é intolerância à lactose. Até vai ser o primeiro módulo seu, né? É, exatamente. O primeiro curso eu quero falar de todas as alergias, mas nesse eu vou focar muito a alergia à proteína do leite. Então, quando você tem intolerância à lactose, normalmente você tem gases. Não é uma coisa de ter diarreia, vômito, dor de cabeça, né? Enfim. Quando você tem alergia à proteína, aí é mais grave, né? Pode chegar a essa situação que você falou, da criança reagir a traços de leite. Meu Deus, mas que loucura, que é isso, né? E nesse curso a gente vai mostrar, inclusive, como fazer a higienização da casa, né? Para poder garantir que você tenha estabilização. Dentro do curso, a proposta nossa é que em 6 semanas, no máximo, entre 4 a 6 semanas, você consiga estabilizar seu filho se você já tem um diagnóstico aí de alergia alimentar. Então, por isso que ele está muito, muito prático, as aulas são muito curtas, porque eu entendo toda a dificuldade que a mãe ou o cuidador tem. Nesse momento, você está com criança chorando o tempo inteiro, irritado, porque tem dor. Você com suas atividades da casa também acontecendo. Então, as aulas vão poder ser ouvidas num fone, com áudio. São aulas curtinhas que você pode tirar dúvida, vai ter espaço para colocar comentários. E depois a gente vai ter esses encontros presenciais que vão ajudar a esclarecer se houver alguma dúvida, porque ao meu ver ele está tão prático e tão claro, né? Mas sim, nós vamos estar presentes. Vai ter um grupo no WhatsApp, né? Que as pessoas também vão poder utilizar para dúvidas. E eu tenho uma equipe que vai estar trabalhando nisso. Então, a ideia é que todo mundo consiga entender a alergia, consiga pensar nos passos que pode fazer para melhorar isso, né? E quem sabe até ajudar profissionais, né? Outros que também recebem diariamente essas pessoas no seu consultório e não sabem ou não têm esse olhar ainda de alergia alimentar. É importante, né? Além do leite, da alergia à proteína do leite, ou enfim, que outros alérgenos, né, você vai abordar no curso? Então, assim, a gente... são, assim, porque a gente vê que tem alguns que já são famosinhos, digamos, né, nas Pois redes sociais, que todo Estão mundo aí fala nas redes já, né? Sem dúvida nenhuma, a base do curso vai falar sobre todos os alimentos que são alergênicos, de como é que age, esses tipos de alergia, isso tudo vai ser falado. Mas o foco maior, sem dúvida, será para a alergia à proteína do leite de vaca, né? Que é o alimento carro-chefe aí das alergias alimentares no Brasil, né? Porque fora, nos Estados Unidos, por exemplo, é o amendoim. Lá eles consomem muito amendoim. Aqui não faz parte da nossa alimentação. A amendoim acontece em ingestão já bem mais adultos, né? Como os frutos do mar também, não faz parte da nossa rotina. Mas o leite, sim. No Brasil, a indústria de laticínio é muito incisiva, né? Então, hoje a gente pensar que, por exemplo, salsicha tem leite de vaca, é uma coisa assim, nossa, né? Eu não imaginava. Então, essa história de ensinar a ler rótulos, tudo isso vai ser falado no curso. Os apelidos que o leite recebe, né? Por conta de colocar na rotulagem dos produtos, são ínfimas. Deve ter para mais de 40 nomes diferentes
que é a presença de leite, que a mãe desconhece, acaba oferecendo alguns alimentos e acaba tendo reação, né? Então, é muito importante que as pessoas que têm algum sintoma, que tem alguém na família com suspeita, que pudesse fazer o curso, entender isso, até para levar para o profissional, né? Sim. Você chega para o pediatra e fala, não, mas olha, meu filho está tendo isso, não poderia ser tal coisa, né? Então, assim, você... A fazer o curso não significa que você não vai mais precisar do pediatra, ou do gastro, do alergista, nada disso. Você vai ter mais clareza sobre você, sabe? Sobre o seu filho. Eu acho muito importante que a mãe assuma o problema do filho. E quando isso eu posso falar por mim, a partir do momento que eu resolvi, eu vou estudar isso e eu vou saber isso, foi quando eu cheguei no diagnóstico. Eu precisava do médico, eu precisava do gastro, do pediatra, né? Naquela época, alergista nem era tão fácil assim como hoje, né? Mas ninguém tinha essa informação. Então, eu tive que ir atrás para descobrir, para daí conseguir fazer o diagnóstico e vida que segue, né? Então, a gente consegue, a gente já sabe que a alergia, ela se cura, na grande maioria das crianças, né? Até 3, 4 anos. Existem outros, mas aí já é uns 10% só, que vai até os 8 anos, depois até os 12 anos. E, claro, existe quem vá para sempre com alergia alimentar, que é o caso da minha filha, né, que é alérgica a leite até hoje. Mas a qualidade de vida melhora muito quando você tem um diagnóstico. Sim, né? Você aborda também, por exemplo, o glúten, que é algo que também a gente tem visto muito por causa dos celíacos, né, da obrigatoriedade de se informar nos rótulos, mas assim... doenças intestinais, né? Crohn, retocolite, inflamatórias, né? Também vai ter essa assim, abordagem. A gente vai falar bem resumidamente sobre o glúten nesse, né? Vai ser citado, mas ele vai fazer parte, né, de um outro módulo que vai virar na sequência, onde eu vou falar especificamente de alergia ao glúten. Mas aqui vale a pena falar que a alergia ao glúten, a gente já sabe que doença celíaca, ela acontece em 1%. Né? E então, você pensar que em cada 100 pessoas, tem doença celíaca, quantas pessoas você conhece que tem doença celíaca? Então, a gente já imagina quantas pessoas vivem sem diagnóstico, né? Toda a família que é envolvida. Toda a família. Toda tem que mudar o hábito, sim, né? Porque a qualidade... Se for pensar numa criança alérgica a traços de leite ou traços de qualquer alimento, realmente, né? A família toda vai ter que entrar nesse processo. E isso implica em muitas coisas que às vezes a avó não aceita, ou o próprio pai não aceita, sabe? E isso gera um conflito. Enquanto todo mundo não veste a camisa, a criança não estabiliza. Seu Instagram é Ira Soraya? É @Ira Nutrifuncional. Ira Soraya Nutrifuncional. Ira Soraya Nutrifuncional. Você quer passar algum telefone? Vou passar o WhatsApp do meu consultório também, né? Então, 659-9947-3310, né? Então, vai ter lá uma pessoa que pode estar informando também sobre o curso, para quem tiver interesse. Tá joia, Ira, obrigada novamente, né, por você estar aqui conosco. Eu vou buscar outra entrevista que ela deu, já faz tempo, né? Já tem um tempo. E a gente vai colocar no link aqui na descrição do YouTube, que a gente tem um pouquinho mais de espaço para você conhecer um pouco mais, né, ouvir um pouco mais da Ira explicando aqui pra gente, mas obrigada novamente. Eu que agradeço. Lá. Então, vou repetir aqui o telefone, 659-9947-3310. Ou você procura no Instagram, @IraSorayaNutrifuncional. Obrigada pela sua audiência. Curta e compartilhe com mais uma pessoa. Vamos ajudar a divulgar. Até a próxima. Obrigada.